Que bom louvar o Senhor. Abram por gentileza suas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Nós terminamos no domingo passado o estudo da primeira epístola. Alguns anos se passaram e agora Pedro, já bem velho, ele escreve a sua segunda e última carta, bem pertinho da sua morte. Há a possibilidade de que ele tenha escrito essa carta entre 63 a 66 e tenha morrido em 68 depois de Cristo. Então ele termina essa carta e possivelmente ele já morre. E nós vamos estudar a segunda epístola na sequência, nas manhãs de domingo. Primeira epístola, capítulo 1, hoje dos versículos 1 ao 4. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor, e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Até aqui, quero orar mais um pouco. Senhor Deus, obrigado por esse culto até aqui, pela tua palavra, que por si só fala, só em ler o nosso coração já se enche de alegria. Mas se nós meditarmos nela, se nós pensarmos nela, a fé nasce, porque a fé nasce pela pregação da palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça brotar em nós tanta coisa que o Senhor quer pelo teu Espírito. Olha para nós e vê aquilo, não que nós queremos nessa manhã, mas aquilo que nós precisamos para a nossa edificação, para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele trabalhou um tema central, que os irmãos vão se lembrar porque nós falamos muito, é que o servo de Deus é peregrino e forasteiro, ele está no mundo, e um mundo hostil. Não é isso que nós vimos o tempo todo em Pedro? 1 Pedro, o mundo não gosta dele. O mundo não gosta do peregrino, não gosta do forasteiro. Mesmo assim, esse peregrino e forasteiro no mundo, ele é obediente, ele é submisso às autoridades, ele cuida da sua família, tem conselhos para maridos, para esposas, e ele diz que essa igreja no mundo deve testemunhar de Jesus. Na segunda epístola tem um ingrediente a mais, que é muito interessante. Por que Pedro escreveu a segunda? Talvez ele tenha escrito a primeira epístola e se dado por satisfeito, e agora cuidando do seu rebanho, da sua vida, mas com alguns anos andando com a igreja, ele sentiu necessidade de acrescentar agora um novo ingrediente ao texto, a questão das falsas doutrinas fora, mas especialmente dentro da igreja. Na primeira epístola ele não fala de falsa doutrina. Na primeira epístola ele está querendo que a igreja se porte bem no mundo. Agora ele está preocupado com o interior da igreja.
capítulo 2, por exemplo, de 2 Pedro, versículo 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, falando da igreja, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E aí ele continua. Interessante, parece que a gente está falando de hoje, né? Falsas doutrinas, libertinagem, tudo pode dentro da igreja, fora, e gente, e charlatões, que querem apenas ganhar o dinheiro do povo de Deus. Ele acrescenta. Então, por isso ele escreve com muito zelo, ele já é um pastor velho, ele sabe que não tem muito tempo. E aqui ele começa a segunda epístola com esse título, as riquezas espirituais. Ele começa dizendo o que é que está à nossa disposição a partir de Cristo Jesus. Então, 4 riquezas. A primeira, ele fala que nos foi dada uma fé preciosa. Vejam aí o versículo 1. Ele se apresenta como Simão Pedro. Ele é servo e apóstolo. Gosto da sequência, né? A sequência poderia ser apóstolo e servo. Mas a sequência servo e apóstolo, certamente inspirada pelo Espírito Santo. Servo une Pedro aos crentes, o torna semelhante, e apóstolo o une a Jesus. Então, quando ele diz eu sou servo e apóstolo, é coisa boa. Ele é um conosco, ele entende, ele é servo, conquanto também seja apóstolo. Apóstolo conquanto servo. É muito difícil quando alguém quer ser só apóstolo, né? Mas aqui é servo e apóstolo. Eu estive conversando com uma igreja, alguém de uma denominação episcopal, que o bispo manda. Na episcopal, o bispo é que manda. E ele falando sobre a igreja, que o bispo tira daqui, põe para lá, levanta de manhã e diz, eu quero tirar esse obreiro daqui. Eu na presidência da ICEB digo, nossa, eu queria ter nascido episcopal, mas desde que eu fosse o bispo, o amigo do bispo, né, para mandar. Mas aqui o bispo, o apóstolo Pedro, é servo. Ninguém pode esquecer isso. Ninguém está acima dos demais irmãos. Ninguém tem uma proeminência na igreja. A hierarquia na igreja é organizacional. Não torna ninguém melhor nem maior. Isso faz muita diferença entre nós. Ouvi certa vez o Fanini, famoso pregador batista do Rio de Janeiro, de Niterói, batista. E certa vez ele diz assim, tem uma grande diferença entre os irmãos e eu. É que os irmãos estão sentados e eu em pé. Fora isso, não tem nenhuma outra diferença, né? Leonardo Boff, nos bons tempos, antes de abraçar muito forte a teologia da libertação, ele dizia que o pastor é um companheiro de caminhada. Gosto disso. Naquele livro, A Igreja se Fez Povo, o pastor é um companheiro de caminhada. Pedro se sente assim, um companheiro de caminhadas. E ele então diz, quando ele diz assim, que nós, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Vejam que essa expressão, que conosco igualmente obtiveram, pode ser, e eu acredito que seja, ele está fazendo alusão aos demais apóstolos. Ele está dizendo que nós, os apóstolos, recebemos uma fé preciosa, mas vocês igualmente receberam. Não há distinção, novamente. Ele cita, é uma fé
preciosa. Nós, os crentes, todos juntos têm a fé igualmente preciosa. Não tem uma categoria de fé mais do que dos outros. Não existe uma unção sobre um crente mais do que sobre o outro, porque a unção que deles receberam no início, diz João, é o próprio Espírito Santo. Todos foram alcançados pela mesma graça e salvos pelo mesmo Salvador. Nada aqui é sobre Pedro, é sobre nós. Tudo é sobre Jesus. É Ele que nos deu a fé preciosa. Ele que é engrandecido, não o apóstolo e nem o servo. Mas Deus é engrandecido com essa fé preciosa. E essa fé preciosa aqui é a fé salvadora inicialmente. Vejam os irmãos que essa fé salvadora, ele diz, nós obtivemos. O verbo aqui dá a ideia de algo que nós não conseguimos comprar. Nós obtemos pela fé. Ninguém é capaz de ser salvo. Ninguém produz sua própria salvação. Ninguém quer ser salvo. Ninguém clama por salvação. Ninguém está à procura de Deus. O homem é encontrado, ele é buscado, ele é achado. Se você olhar, por exemplo, o livro Os Evangelhos, Jesus aqui encontra. Eu gosto, por exemplo, da história de Zaqueu, que ele quer ver Jesus. Ele ouviu a história, mas ele tem um problema de estatura, ele sobe na árvore, e ali ele fica só para ver. O que ele queria ver é a procissão. Ele queria ver Jesus. Mas Jesus, vendo, Jesus para em frente à árvore, né? Jesus que encontrou Zaqueu. Foi Zaqueu que encontrou Jesus? Foi Jesus que encontrou Zaqueu. Desce daí. Hoje me convém ir na tua casa. A fé é algo que Deus nos dá. O nosso papel nessa fé preciosa, os que já receberam a fé, é proclamar a mensagem. A fé vem pela pregação. Nós não sabemos quais corações serão alcançados. Os irmãos se lembram da parábola do semeador, que o semeador ele lança a semente, ele não determina onde vai nascer. Ele simplesmente lança a semente ao chão, na expectativa de que Deus é quem vai fazer a fé brotar. Deus é que desperta a alma. Deus é quem fala o coração. Deus é quem ressuscita o morto espiritualmente. Em Efésios 2:1, Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele vos deu vida. Nós não alcançamos, nós fomos alcançados. Nós recebemos, é graça, é dádiva, é benesse, é bênção. É Deus com o seu olhar misericordioso nos alcançando. E Pedro diz que aqui está a ação de Deus em nos dar essa fé preciosa. Que, segundo esse mesmo versículo, ela nos coloca na justiça de Deus. Essa é a mesma expressão que Paulo usa, que nós somos justificados pela fé. Aqui Deus nos acha justos por causa de nós mesmos. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, por exemplo, em oração, por que nós oramos em nome de Jesus? Por que a igreja tem a tradição de orar em nome de Jesus? Por que ela não se apresenta no seu próprio nome? Não é? E por que não é necessário orar em nome de outros? Como eu já disse aqui, eu conheci um colega que orava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque se um não ouvir, o outro ouve. Né? Eu já vou, é tiro de cartucheira. Uma hora pega. Não, a oração em nome de Jesus, porque entre nós e o Pai está o Senhor Jesus, assentado à destra de Deus. Ele é que está ali, a gente fala em nome dele, ele é que interpreta a nossa oração. Sem ele no meio, nós não somos aceitáveis. Deus não ouve a nossa voz, Deus não nos reconhece. Mas é ele em nós e nós nele. Através dele, no nome dele, que nós podemos chegar. É isso que ele diz, que vem a justiça, é justiça externa, é justiça estrangeira, é justiça imputada. Não é justiça própria, é justiça que vem de fora.
é justiça pelo sangue de Jesus. É Deus que nos diz que nós somos justificados. Ele é juiz e Ele é advogado ao mesmo tempo. E Ele então nos declara justificados. E Pedro, para dizer que Jesus é capaz de fazer isso, ele cita no final do primeiro versículo Jesus como Deus e Salvador. Que expressão interessante, meus irmãos. Se nós achamos que a expressão servo e apóstolo, que Pedro se apresenta com elas, com essas duas palavras, se já é grande, né? É servo e apóstolo. Apóstolo e servo. Aqui Pedro diz que Jesus é Deus e ao mesmo tempo Salvador. Que paradoxo. Ele é Deus. Jesus é Deus. E isso já elimina algumas falsas religiões. Que dizem, por exemplo, pelo menos duas delas que eu conheço bem fortes no Brasil e no mundo, que Jesus não é Deus, que Jesus é criatura, que Jesus, houve um tempo em que Ele não existiu. E aqui Pedro já começa corrigindo isso. Ele diz que Jesus Cristo, ele diz aqui, olha, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo é Deus, Deus pleno. Nele habita, diz Paulo, toda a plenitude de Deus. Ele não é um Deus menor, Ele é Deus pleno, Deus completo. E quem olha para Jesus vê o Pai, está na presença de Deus, é isso que ele diz. Mas esse Deus, Criador, pleno, soberano, Pedro diz, Ele é também Salvador. Que coisa interessante, é assim. Ele é grande, Ele é magnífico, mas Ele também estende as mãos. É similar àquilo que Davi diz, que ele estava num tremedal de lama, e ele diz que invocou o nome do Senhor, ele clamou, e ele diz, e Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele é Criador, Ele está acima de tudo e de todos. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Mas a Bíblia diz que Ele também é Salvador. E Salvador é alguém que vem, que resgata, que vai até onde está a pessoa oprimida. É assim que Pedro apresenta o Senhor Jesus, que nos dá uma fé tão preciosa. Eu gosto muito do adjetivo preciosa. A palavra preciosa ou precioso já quer dizer muita coisa, não é? Um amigo precioso, um objeto precioso, uma igreja preciosa, um filho precioso. É algo forte. E a Bíblia diz que a fé que Deus nos deu, através de Jesus, que é Deus e Salvador, é uma fé, o quê? O que está escrito aí? É uma fé preciosa. É como um presente que a gente ganha. É como uma dádiva que a gente ganha de alguém, da avó, da mãe. Algo muito precioso para guardar no fundo do coração. Algo que a gente não abre mão. Algo que a gente não pode se desviar, não pode se afastar do Evangelho, não pode se afastar de Cristo. Não podemos desdenhar, porque Pedro diz, essa fé que vocês receberam, que vocês obtiveram, é uma fé preciosa. É um presente magnífico que ninguém deveria abrir mão. Segunda dádiva de Deus, segundo presente de Deus, é uma graça multiplicada, versículo 2. Ele diz que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quem é que é o Senhor aqui? Ele se refere ou a Deus, ou a Jesus, ou a ambos, mostrando que Jesus é Curion, é a mesma autoridade do Pai. E ele diz que Deus também nos dá a graça e nos dá
a paz. Os irmãos sabiam que essa saudação, graça e paz, é a saudação do Novo Testamento. Ela está em Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:3, 1 Coríntios 1:2. Paulo termina as cartas dizendo graça e paz. No Antigo Testamento, a saudação era Shalom Adonai. Shalom, paz. Shalom Adonai, a paz do Senhor, no Antigo Testamento. Mas quando Paulo e os apóstolos, alcançados pela graça de Deus, começaram a saudar a igreja, eles acrescentaram graça e paz. Graça é algo imerecido. Você recebe sem fazer nada. E paz vem da graça. Por isso a melhor saudação é graça e paz. É a saudação do Novo Testamento. Nós não menosprezamos nenhuma saudação. Que se vier em nome de Deus, que coisa boa, né? Coisa boa. Um bom dia dado com alegria, né? Tem até uma música, né? Bom dia se diz com alegria. Mas a saudação bíblica, a saudação do Novo Testamento é graça e paz. Pedro entende que a graça alcançou os crentes e a paz. Agora os irmãos perceberam que ele diz que essa graça e a paz se multiplica? Graça multiplicada. A ideia aqui é que nós recebemos a graça inicial para ser salvos, mas tudo que acontece conosco é graça. É graça multiplicada no dia a dia. É a graça que a gente tem do café da manhã. Quando a gente toma o café da manhã, é graça multiplicada. É graça do almoço. É graça de levantar de manhã. É graça pela chuva. É graça pelas bênçãos, pela família. Pelo conforto quando a gente passa pelas lutas, as vicissitudes, as encrencas, as chateações. A graça que nos acompanha. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está doente, ele diz: Senhor, tem algo me incomodando aqui. E ele ora, Deus fala: a minha graça te basta. Essa é a graça que é multiplicada. Nós não só fomos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, nós respiramos pela graça, nós andamos pela graça, nós trabalhamos pela graça. A graça multiplicada é a graça que nos acompanha do início até o fim. E aqui depois vem a paz, que sempre precede a graça. E tudo isso em Cristo Jesus. Gosto disso aqui. Tudo em Jesus. Toda a nossa bênção é em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Tudo é em Jesus. Por isso é muito importante nós orarmos em nome de Jesus, cantarmos. Gostei muito das músicas dessa manhã. Todas mostram o maravilhoso nome de Jesus. Olha, de vez em quando a gente vai cantar. Fui numa reunião semana passada em que o nome de Jesus não foi citado nenhuma vez, em nenhuma das músicas. Como que parece que Satanás está conseguindo tirar Jesus das nossas músicas. Satanás está conseguindo tirar Jesus da nossa cristologia. E aqui Pedro diz: as nossas bênçãos que são multiplicadas é através de Jesus. E aqui é graça multiplicada, fala também de crescimento espiritual, né? Nós vamos experimentando a graça, vamos crescendo espiritualmente todo dia. Todo dia Deus revela a sua graça a nós. Esse é o segundo presente. O terceiro presente nesse texto é que Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Visto como pelo seu divino poder, verso 3, vos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo completo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória
e virtude. Deus, Pedro declara aqui que através de Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para ter uma vida piedosa. A expressão piedosa na Bíblia dá a ideia, o pio é aquele que crê, né? Piedoso é aquele que tem fé, é aquele que anda com Deus. Esse na Bíblia é o piedoso. E a Bíblia diz que Deus já nos deu em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa. Nós não precisamos de Jesus e o sábado. Jesus e o sábado para viver vida piedosa. Nós não precisamos de Jesus e os santos para ter vida piedosa. Nós não precisamos de Jesus e de qualquer outro processo religioso. Só Jesus. A morte vicária de Cristo na cruz, aquilo que Deus já nos deu. Pedro diz que Deus já nos deu, pelo seu divino poder, verso 3, todas as coisas que conduzem à vida, a verdadeira vida e à piedade. Nós já temos. Quem tem Jesus não precisa buscar mais nada, já encontrou. Antes de Jesus, a gente buscava, não era? Eu busquei muito. Eu me converti aos 15 anos e eu sempre fui muito curioso sobre a fé. Tudo que aparecia eu lia e ouvia. Os irmãos não imaginam quantos lugares de cultos eu frequentei, quantas religiões eu fui alvos de encontros, de bênçãos, andando atrás, andando muito atrás. Mas quando eu fui encontrado, com pouquinho tempo, com pouquíssimos dias, eu tinha aquela compreensão de que já chegou, completou, já está aqui. A fome de Jesus saciada. Pronto. É por isso, meus irmãos, que há muita fome de Deus aí fora, e quando a pessoa não encontra em Jesus, a pessoa quer satisfazer a fome com alguma coisa, não é? Uma seita, por exemplo, por que elas existem? Porque pessoas têm tanta paixão por uma seita, de trabalhar muito, de gastar muito seu dinheiro, seu esforço, sua saúde por uma seita. Porque ela tem paixão. Ela quer buscar. De certa forma, todos nós queremos pescar. De certa forma, todos nós queremos buscar. Todos nós queremos satisfazer. A religião ou a religiosidade é apenas uma maneira. A pessoa vai buscando. Às vezes busca no dinheiro, às vezes busca na bebida, às vezes busca em prazeres humanos. A pessoa quer, ela tem fome, ela não sabe, ela grita de fome. Mas Pedro diz que em Jesus é dada a uma pessoa tudo o que ela precisa para viver uma vida, e essa vida abundante e a piedade. Quando alguém encontra Jesus, encontra o caminho, satisfaz, descansa, pode sorrir, porque Jesus satisfaz o coração do religioso, do não religioso, de quem tem fome, de quem tem sede. Pode ser que alguém esteja aqui ou que nos ouve, ainda nutra uma fome de algo que não sabe onde está. E fica buscando. Citei no domingo passado Agostinho, que era um maniqueísta, uma religião que buscava, que se martirizava. Mas quando Jesus o encontrou, ele falou, acabou. Quando Jesus morre na cruz, ele diz, tudo está consumado. E Pedro está dizendo isso, que quem está em Jesus, quem está em Cristo Jesus, já tem todos os recursos para viver vida feliz e piedosa. Agora, observe os irmãos, que aqui Pedro acrescenta a questão do conhecimento pleno do Salvador, conhecimento pleno de Deus. É que nós já temos os recursos, mas isso não impede e não proíbe o crescimento. Você já tem a fé salvadora. Você já está em Cristo Jesus.
Mas aqui Pedro diz que nós vamos conhecendo mais, vamos crescendo mais. Aliás, meus irmãos, conhecer a Deus é o maior desafio que a gente vai ter até na eternidade. Jesus chega a dizer assim, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como Deus e eu como teu filho. No céu, por exemplo, o que nós vamos fazer no céu para não ficar, e alguém descreveu isso, para não ficar entediado, né? Como é que a gente vai ficar no céu, se a gente já cantou o dia inteiro, né? Se a gente já está ali cantando o dia inteiro, e agora? Como é que a gente vai fazer? É muito simples. A Bíblia diz que no céu há delícias perpetuamente, né? Então é como se a gente estivesse numa alegria que não acaba, não acaba, não acaba. Como tomar um sorvete bem gostoso e que não acaba. E você não fica nunca saciado daquele sorvete. É como você ter algo que te faz feliz. É como se o seu time estivesse ganhando de 7-1, 7-2, 10-1, né? E não termina o jogo. E você está feliz porque o seu time está ganhando muito. É como um prazer que vai se intensificando o tempo todo e você não cansa. Mas acima de tudo, é a fome que Deus vai colocar no coração para a gente conhecer Deus. A vida eterna é que te conheçam a ti. No céu você vai conhecer um pouquinho de Deus. Mas à medida que você vai andando lá, você vai conhecendo mais. Essa é a vida eterna, Jesus diz. Vida eterna é conhecendo. E quando isso vai terminar? Nunca! Porque Deus é tão infinito que nós nunca vamos conhecê-lo completamente. Mas nós vamos crescendo nele. E essa vai ser a alegria eterna no céu. E é isso que ele diz assim, que Pedro diz, nós já somos alcançados nós já temos todos os recursos para uma vida piedosa, bonita. Mas nós vamos continuar crescendo naquele que chamou para a sua glória e virtude. Observe essas duas palavrinhas, glória, que tudo em Deus é glorioso, e virtude, que nós vamos sendo parecidos com Jesus cada vez mais e atraídos por Ele. A ideia aqui que Ele nos chamou para a sua glória e virtude, Ele nos atrai. A ideia é de um inseto que é atraído pela luz. Um inseto atraído pela luz. Agora, nem tanto, essas lâmpadas de LED, elas não atraem muito insetos, né? Mas eu fui pregador na roça, à luz de lampião, e alguém segurava o lampião perto de mim, e todos os insetos da fazenda vinham para ali, pro meu cabelo, e eu engolia alguns, né? E começava a tossir, e o povo achava que eu estava cheio do Espírito Santo, eu estava comendo inseto, né? O inseto, ele morre pela luz. Quando diz aqui Pedro que nós recebemos de Deus glória e virtude, é que nós somos atraídos para a glória de Cristo, como desesperadamente. E aqui nós resplandecemos e manifestamos as suas virtudes. O interesse de Deus nós chegamos tão perto da luz, tão perto de Jesus, que nós começamos a ter as mesmas virtudes do Salvador. Nós temos todos os recursos para essa vida piedosa. E para terminar, Pedro diz que nós recebemos a parte da natureza divina, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, as promessas da palavra de Deus, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Eu quero começar falando sobre atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. Deus tem atributos que Ele nunca vai comunicar conosco. Deus, por exemplo, é onisciente. Nós nunca seremos oniscientes. Nós nunca seremos onipotentes. Nós nunca seremos em unidade plena, como é a Trindade.
são atributos que Deus não comunica. Daí, eu quero agora abordar uma outra seita que diz que um dia nós seremos deuses, os mormons. Nós seremos. Você vai se transformando, vai melhorando, e um dia nós seremos deuses, como Deus, exatamente igual a Deus. Nunca seremos, porque Deus tem atributos incomunicáveis. Agora Deus tem atributos comunicáveis, a sua espiritualidade, a sua santidade, por exemplo, quando Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus comunica a sua santidade, Deus comunica a sua justiça a nós, Deus comunica bênçãos a nós, Deus comunica o fruto do Espírito, a bondade. Deus não é bondoso? Deus comunica a sua bondade a nós, sua fidelidade, muitos outros atributos. E são esses atributos que Pedro cita, que nós somos co-participantes da natureza divina. Nós somos em miniatura aquilo que Deus é de forma infinita. Nós somos, de certa forma, nós não seremos como Deus, mas nós seremos parecidos com Ele. Em 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ser como Ele é. Não na sua plenitude, não nos atributos incomunicáveis, mas nos atributos comunicáveis. Nós vamos sendo parecidos, é por isso. E esse é o processo de santificação, porque veja que no versículo 4, aqui tem o verbo, para que vos torneis semelhantes, coparticipantes. Aqui a ideia é que eu vou melhorando. Hoje eu tenho que ser um crente melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que ser um crente melhor do que hoje. Eu preciso melhorar. Um crente mais velho precisa ser melhor do que quando ele era mais jovem. Nós precisamos, o nosso velho homem vai morrendo, nós vamos tendo novos hábitos. Esse é o processo que a Bíblia chama de santificação. Nós vamos nos tornando crentes melhores, pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, mais conscientes de que a natureza divina está em nós. E se nós não agirmos assim, com essa natureza divina sendo trazida a nós não crescemos e não abençoamos as pessoas. Agora é um processo. Nós não nos convertemos num dia e no outro nós já somos perfeitos. O processo de santificação é uma escada. E cada um de nós aqui está em um degrau dessa escada. Ninguém aqui é capaz de dizer como o outro está, mas é uma escada. O novo convertido está bem no início e nós vamos num processo de santificação. Se alguém cai, se alguém se afasta, ele cai da escada, mas ele só cai até o patamar do chão, ele não perde a salvação, ele perde a comunhão, e aí ele começa de novo, não é? Muitos de nós têm que começar de novo, tem que andar de novo, mas sempre estamos numa escada que a Bíblia chama de santificação. Nós vamos nos tornando semelhantes a Deus. E quando é que vai terminar? Naquilo que a Bíblia chama, que a teologia sistemática chama, na glorificação. Quando Deus fala assim, agora chega, agora vem. E lá no novo céu e na nova terra, nós receberemos um corpo que não peca, que não gosta de pecar. Lá você será muito bom. Lá você vai estar irreconhecível. Alguém vai olhar para você e falar, não acredito que você está desse jeito. Porque o processo terminou. É isso que é receber a natureza divina. Por isso, eu vi uma frase que me chamou muito a atenção. Diz assim, calma comigo. Deus ainda não completou a sua obra em mim. Calma. Nós somos imperfeitos aqui. Nós somos cheios de lutas e de crises. Você é imperfeito.
Você é, eu sou. E aí, os que estão ao seu lado precisam ter calma. Tenha calma. Deus não terminou a obra, né? Mas Ele vai terminar. Mas Ele já começou. Nós já temos a natureza divina. Tem um hino no nosso Salmos e Hinos que eu queria... talvez eu consiga cantar. Damares, por gentileza aqui. É o hino 651, estrofe 14, que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É uma oração. E essa oração, na minha leitura, ela responde ao que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: Deus já nos deu tanta coisa. Deus já te deu uma fé preciosa. Deus já te deu uma graça. Deus já te deu todo o recurso espiritual para você ser um bom crente. E a resposta, se a gente cantar essa musiquinha aqui, se a gente conseguir, é uma resposta a isso. Eu quero que essas virtudes de Cristo se vejam em mim. Vamos tentar? Vou precisar de ajuda. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. De novo, que linda oração. Uma vez, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser refina, louvado seja o teu nome, Pai. Alguém disse que Pedro chorava todas as vezes que se lembrava da candura do Senhor Jesus. Nós entendemos por quê, ó Deus. O ser mais belo que existe, que já existiu sobre a face da terra. Deus pleno, gigantesco, Criador do céu e da terra, mas um Deus Salvador, humilde, Deus pequeno em Jesus, um menino filho de Maria, um carpinteiro humilde, que é Salvador, e que ao subir ao céu disse que nos mandaria o Espírito Santo, e mandou. E nos deu fé preciosa, graça multiplicada, nos deu tudo aquilo que nós precisamos para uma vida piedosa e nos dá parte da natureza divina. Deus, faz-nos parecidos com o teu Filho. Esta é a vontade do Senhor.
Isto é o que faz o Senhor viver cada dia, viver a eternidade. É fazer com que os homens sejam parecidos com teu amado. É transformar pessoas à imagem do teu querido. Coisa linda. Abençoa-nos, ó Pai, que nós nunca abramos mão daquilo que o Senhor já nos deu. Que não nos desviemos, Pai. E que se alguém que nos ouve se afastou, que o Senhor o atraia como um inseto é atraído pela luz. Que venha com força e venha por uma força irresistível. Abençoa-nos, ajuda-nos nessa manhã, porque nós queremos pedir mesmo que a beleza de Cristo se veja em nós. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.